Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Nós continuamos dando aquela sequência de estudos com o ex-pastor protestante, Paulo Leitão, hoje um consagrado, um escravo de amor da Santíssima Virgem Maria, que vem conosco discutirmos sobre o Papa, o papado, a primazia de Pedro. Então, esse programa de hoje a gente vai colocar um pouco sobre os papas na nossa igreja. O interessante é algumas curiosidades, que o papado mais longo da nossa história foi o de Pio IX. Ele reinou 31 anos, foi o mais longevo de todos os sumos pontífices. Leão XIII, ele viveu 93 anos, esse foi o mais velho em idade, assumindo a cadeira de Pedro. No ano de 532, foi eleito um bispo com um nome interessante, foi eleito o Papa, Mercúrio. Mercúrio, como bispo de Roma, ele não se sentiu bem com esse nome. Então ele quis mudar o seu nome, porque ele veio a se chamar então João II. Ele não queria colocar o nome de uma entidade pagã como um líder da Igreja Católica Romana. Então daí os papas, depois de Mercúrio, que era o João II, ele se coloca com nomes referentes a outros santos, referentes a grandes personagens da história. Então os nomes mais usados na pesquisa que fizemos, o nome de João, 23 papas com este nome, Gregório e Bento, 16, Clemente, 14, Inocêncio e Leão, 13. Temos apenas um registro de um nome duplo, o nome de João Paulo. E uma outra curiosidade é que Francisco, o nome do nosso Papa atual, apenas um escolheu este nome. Então vamos pedir a Deus que Jorge Mário Bergoglio, que quando escolheu esse nome tão expressivo de Francisco, que por trás tem todo um projeto de vida, precursor de uma igreja renovada, reconstituída, em cima do pobre Francisco, o povorello de Assis. Então que vocês possam assistir esse programa de hoje com muito carinho, com muito amor. Vamos hoje falar do Papa, nosso Santo Papa, o legado petrino. Então, a religião católica, ela coloca Pedro como pastor, como rocha da igreja. Então, o Papa é essa palavra forte de pai, de pastor. São Pedro teve os seus sucessores, que possuem a autoridade de governar a igreja, governar a fé católica, uma infabilidade para definir e para ensinar os pontos centrais da doutrina cristã, da doutrina católica. Essa autoridade dogmática foi no Concílio Vaticano I, em 18 de julho de 1870, na Constituição Dogmática Pastor Eternum. Então, é todo o cuidado da nossa igreja em preservar a nossa tradição. Então, Mara, o Papa, ele é o bispo de Roma, tal como é também o líder mundial da Igreja Católica. Mas qual a relação, a interação estabelecida entre os papas e a Santíssima Virgem Maria? Meus irmãos, o Papa, ele vai fazer a experiência de Cristo, não é assim mesmo? Então, me responda com sinceridade, você que está aí em casa nos assistindo, se você tiver uma situação que você não sabe bem como resolver, se você de repente tem anseios, tem medos, se você sabe que tem alguém do seu lado que é uma grande intercessora, você recorre a ela pedindo a oração? Sim ou não? Com certeza. Então, meus irmãos, compreendam uma coisa, Nosso Senhor teve aqueles seus 12 discípulos, aqueles seus 12 apóstolos, e muitas vezes ele saía enviando, vai para tal cidade, para quê? Evangelizar. E quantos momentos antes disso acontecer, eles foram à Virgem Maria e pediram, suplicaram que ela ficasse em intercessão. Os apóstolos sabiam, conheciam plenamente o poder de oração da Virgem Maria. Eles conviveram com a Santíssima Mãe de Jesus. Eles estavam presentes naquele momento das bodas, eles sabiam
o que a Virgem Maria podia diante do seu filho Jesus. Então, meus irmãos, eles foram educados, eles foram formados, eles foram nutridos por Nossa Senhora, compreende isso? Então, se os discípulos, se os apóstolos fizeram essa experiência, os papas também são chamados a fazer essa mesma experiência. Experiência de quê? Que relação é essa, César? Relação de filiação. Relação de intimidade, relação de confiança. Eles colocavam a confiança, sim, na Santíssima Virgem. Então, nós podemos ver isso no testemunho. Meu irmão, não está escrito na Bíblia que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele correu e foi aos pés da Virgem Maria, perdão. Mas você, na sua vivência, na sua espiritualidade, você pode fazer o exercício espiritual de, na graça de Deus, contemplar como deve ter sido o olhar da Virgem Maria para São Pedro, mesmo depois da queda. Será que aquela mulher que conviveu com Jesus iria olhar para Pedro e dizer, te rejeito? Claro que não. A Virgem Maria o acolhia, a Virgem Maria tinha um olhar de misericórdia, um olhar de caridade. E foi sobre esse olhar misericordioso que um papa foi passando para o outro, foi ensinando cada um dos seus sucessores. Entende isso? Se nós formos olhar, não é, o testemunho do Papa João Paulo II em relação à Virgem Maria, nós vamos ver que beleza, que maravilha. Meu irmão, cada papa tem seu brasão, tá certo? E no brasão existem coisas centrais que são comuns a todos os papas, como as chaves da igreja, não é? O que ligares na terra será ligados no céu. Tem a mitra, tem o diadema, mas existem coisas, símbolos que são pessoais de cada papado. Então, pronto, no caso do João Paulo II, se você for olhar, você pode ver isso na internet, e tem várias explicações. Você vai encontrar a cruz, que representa Jesus, mas do lado, lembra? Do lado da cruz vai existir um M de quem? De Maria. E o Papa vai fazer alusão justamente que o quê? Que a Santíssima Virgem está junto à cruz do seu filho. O lema do nosso Papa era totus tuus. Significa o quê? Todo teu. Todo teu, ó Jesus, pelas mãos da Santíssima Virgem. Nosso Papa escreveu uma carta para a família dos Monfortinos, Nosso né? Papa, o Papa João Paulo II. Então, mas dizendo justamente que o quê? De que antes de fazer a sua consagração à Virgem Maria, ele tinha medo. Medo de quê? Que se amar a Virgem Maria fosse tomar o lugar do amor a Jesus. Mas depois que ele leu as obras de São Luís Maria Grignion de Montfort, ele foi compreendendo que cada vez mais que se entrega à Virgem Maria, cada vez mais que se confia na Virgem Maria, mais se chega a Jesus. Então, o brasão do Papa vai explicar e expressar aquilo que ele acredita. E João Paulo II, ele expressava muita devoção a Maria Santíssima. Se você for olhar o brasão hoje do Papa Francisco, nós vamos poder ver que relação é que existe com Maria. No brasão do nosso Papa atual, né, vai mostrar justamente o quê? Vai expressar o valor da Sagrada Família. Por quê? Porque no centro do seu brasão vai ter um sol, representando o sol da justiça, Jesus, vai ter uma estrela, representando Maria Santíssima como guia, mas vai ter também algo que representa justamente São José. Então ele faz essa alusão justamente a Sagrada Família, que vai dizer que é a flor do nardo. A flor do nardo. E você pode ver, presenciar sobre as homilias do Papa Francisco, o quanto ele vai se reportar à Virgem Maria. Ultimamente ele fez um pronunciamento colocando a Virgem Maria, lembrando aquilo que foi no Vaticano II, que dizia dela que Nossa Senhora é modelo de igreja, é modelo de fé, para os apóstolos, como a Virgem Maria ensinou os apóstolos a ter fé, por isso que Nossa Senhora é considerada rainha dos apóstolos. Então a ligação dos papas para com a Virgem Maria é uma relação belíssima e que nós devemos cada vez mais buscar vivenciar também. Pois é, então a Sagrada Família de Nazaré, nossa família também vossa é. Então, povo de Deus, nós estamos aqui com o ex-pastor Paulo Leitão. E Paulo, ele vem aqui nos fazer crescer no conhecimento bíblico. Um ponto importante, que o Papa Francisco, ele vai já na cadeira de 265 sucessores de Pedro. É bem interessante, que igreja linda.
essa igreja que mantém essa tradição de 265 seguidores na cadeira de Pedro como apóstolo, foi escolhido por Jesus Cristo. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Então, Paulo Leitão, você que veio hoje aqui a brilhantar mais uma vez o nosso programa, nos diz, existem realmente pessoas que negam as provas bíblicas do papado? Existem as negações, elas existem sempre pelo mesmo fator, a interpretação individual, né? Uma coisa que o primeiro Papa Pedro condenava, né? Ele dizia em 2 Pedro 1:20, né? Que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação individual. Mas o papado, ele é óbvio, né? É irrefutável e indiscutível. Vamos analisar quando Cristo institui sua igreja e o papado. Em Mateus 16, 18 e 19, Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos analisar o primeiro versículo. Jesus foi bem claro: a minha igreja, singular. Então, a partir do momento que alguém diz que Jesus autoriza mais de uma igreja na terra, já está chamando Jesus de mentiroso, né? Porque Jesus foi claro: a minha igreja. Então só pode haver uma igreja de Jesus Cristo. Agora vamos provar que essa igreja de Jesus Cristo é aquela que foi edificada sobre Pedro e teve como primazia o papado de Pedro. O outro versículo, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. Interessante, essa questão das chaves, né? O que são as chaves? A forma de discordar disso é dizer que as chaves é simbólico, Jesus falou aquilo por falar. Não. As chaves têm um sentido de pastoreio, um sentido de papado especificamente. Vamos ver. Uma profecia em Isaías 22, do versículo 20 ao 22. Capítulo 22 de Isaías, do versículo 20 ao 22. É profetizado que aquele que receber as chaves será um pai para o povo de Deus. O termo Papa tem um significado de pai de fé, né? Olha que interessante, minha gente. Jesus Cristo deu as chaves a Pedro. Já foi profetizado em Isaías que aquele que recebesse as chaves seria um pai para o povo de Deus. Outra coisa que a gente pode observar é que em João 1,42, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Ele muda o nome de Simão e passa a chamar de Pedro. Na história, em todo o contexto bíblico, toda vez que Deus muda o nome de alguém, ele coloca uma primazia sobre aquela pessoa. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele deu a primazia para que Abraão fosse pai das nações. Quando mudou o nome de Sarai para Sara, deu a Sara a primazia das mulheres no Velho Testamento. Quando mudou o nome de Jacó para Israel, ele deu a primazia de todas as nações. Então, no Novo Testamento, Deus muda o nome de Simão para Pedro. Aí alguém pode chegar e indagar. Sempre faz essa indagação. Mas Deus mudou o nome de Paulo também. Não, Deus não mudou o nome de Paulo. Lá em Atos 13, 9, a primeira vez que o nome Paulo é citado para Saulo, aparece assim, ó. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. Não foi modificado. Era Saulo, também chamado Paulo. Tinha um nome duplo, talvez pelas nacionalidades de Paulo, né? Que era um fariseu que também tinha cidadania romana. Mas o nome de Pedro foi mudado. Então o importante é isso, né? Essa questão das chaves, né? Foram dadas a Pedro, é uma das provas do papado. Tem várias outras provas que no decorrer do programa a gente vai mostrando. Então vocês que estão nos assistindo, é muito belo a história de Pedro como rocha, como pedra da igreja. Papa, uma palavra carinhosa, equivalente ao pai. A partir do ano 1075, o Papa Gregório VII colocou essa palavra exclusiva para o bispo de Roma. No documento de Tactus Papae, estabelece que este seja o único nome de Papa no mundo.
Desde então, o sumo pontífice passa a ser chamado de Papa. Papa, Petrus Apóstolo, Príncipes Apostolorum, Pedro Apóstolo, o príncipe dos apóstolos. Então, Paulo, o Papa é verdadeiramente o representante de Cristo na Terra? Exatamente. Né? Jesus só autoriza um pastor na terra por vez, um sacerdote por vez, pastoreando todo o seu rebanho. Vemos que Jesus chegou para Pedro, ele tinha 12 apóstolos, mas só para Pedro ele disse, apacenta minhas ovelhas. E disse 3 vezes. Disse de novo, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez ele disse, pastoreia meus cordeiros. Está lá em João 21, do 15 ao 17. O interessante é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, usa o primeiro termo, bosque, do grego, de apacenta, que quer dizer justamente exortar, apacentar. E depois ele completa usando o termo pastoreia, termo poimene do grego, que quer dizer chefiar, de chefia de rebanho, de cargo de casa. Essas são as funções papais. O próprio Pedro, em 1 Pedro 5:1, né, a primeira carta de Pedro ela é mandada para os outros sacerdotes. Ele diz, essa é a exortação que manda aos anciãos. Eu também sou ancião como eles. Né? Então Pedro, sendo um ancião central, né, o ancião universal, ele estava exortando os outros anciãos, como o Papa faz até hoje. O interessante é que na Bíblia protestante Almeida, que é a Bíblia mais usada pelos protestantes, houve uma adulteração tendenciosa nesse versículo. 1 Pedro 5:1. O termo presbítero do grego foi traduzido como ancião aí. Na Bíblia Almeida foi traduzido como presbítero. E o interessante, minha gente, é que em todas as outras passagens é traduzido como ancião. Para os cristãos é traduzido como ancião, para os judeus. Só para Pedro que eles colocaram presbítero em vez de ancião. Porque no protestantismo, o presbítero ele é um líder denominacional e às vezes até abaixo do pastor. Aí, essa tática eles colocaram só para Pedro presbítero. O mesmo termo grego eles botaram ancião em outras passagens. Foi uma forma de fazer com que os fiéis não soubessem do papado de Pedro. Né? Então, já era profetizado que haveria uma só liderança religiosa no Novo Testamento. Na era messiânica, né? Pós-Cristo só existiria, do mesmo jeito que no Velho Testamento, no Novo haveria uma só liderança religiosa. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, né, mostra que para o povo neotestamentário, né, para o povo de Jesus Cristo, né, existiria uma só liderança religiosa. Está em Daniel 2:44, né? Diz, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e jamais passará a outro povo. É o reino dos céus, que foi confiado à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso tem várias provas das Escrituras. Né? O papado é um dos alicerces dessa unidade. Vemos também que Jesus Cristo, em Mateus 21:43, ele tira o reino, que era monopólio dos israelitas, ele tira das mãos dos israelitas e diz que vai dar a outra nação. Ele usa o termo etne, de nação. Olha que interessante. Jesus diz, Mateus 21:43, diz aos judeus, o reino do céu será tirado de vós e será dado a outra nação que produzirá seus frutos. E justamente esse reino foi dado a outra nação. Que nação foi essa? Segundo as Escrituras, tem que ser uma nação em Roma. Porque Paulo confirma que foi Roma que foi enxertada no lugar de Israel. Em Romanos 11:17, Paulo diz aos romanos, Paulo diz para a igreja romana, Romanos 11:17. Ele fala na segunda pessoa, para a igreja romana, na carta aos romanos. É tu, oliveira silvestre, que será enxertada no lugar deles. E agora recebes a seiva da raiz da oliveira. Por isso que só existe uma nação dentro de Roma, a Santa Sé do povo de Deus na terra. Em Isaías 55, do 3 ao 5, já era profetizado que seria dado a uma nação que não existiria ainda. Isaías é bem claro, Isaías 55, do 3 ao 5, né? Que fala de uma aliança eterna, que será dada a uma nação que ainda não se conhece. É perfeita essa analogia, né? essa profecia, né? Que Nosso Senhor confirma no Evangelho. Então, esse reino foi dado para a Igreja Romana, é monopólio da Igreja Romana.
Então vocês que nos assistem, que beleza! Pedro, chave, pedra da nossa igreja. Então muitos títulos são dados ao nosso sumo pontífice, esse cargo de vigário de Jesus Cristo, sumo pontífice da Igreja Universal, patriarca do Ocidente, primaz da Itália, metropolita da província romana, soberano do Estado do Vaticano. São Gregório Magno, em 590 a 604, que foi o seu tempo de vida, ele criou uma forma evangélica também para chamar o Santo Papa, que era Servum Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Então, Paulo, quais os ataques aos símbolos, aos títulos atribuídos ao nosso sumo pontífice? As pessoas acham que são símbolos pagãos, né? Que existe paganismo inserido na igreja. Mas não, é tudo pior que é fácil até de provar que é tudo bíblico. É impressionante como a Bíblia foi feita para a Igreja Católica, né? Foi feita assim, totalmente de acordo com a tradição e com o magistério. O termo pontífice, por exemplo, que César acabou de falar, né? Vem do latim pontifex, né? Aquele que faz a ponte. Foi Jesus que disse a Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, recebeu a primazia do papado, aquele que faz a ponte. Foi Jesus que disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Daí o termo pontifex. Esse versículo também mostra a questão de religião. As pessoas dizem que Jesus não fundou religião. Fundou sim. Jesus fundou uma religião, sim. Inclusive, o termo religião do latim religare, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Essa autoridade foi dada ao Papa da Igreja, somente. Jesus só deu essa autoridade ao Papa, né? Então, as pessoas chegam, porque Jesus não fundou religião, como se Jesus fosse um Messias ao gosto individual de cada um, mas não é. Jesus é o gosto dele, é o gosto de Deus, né? Então, tem várias provas, por exemplo, Isaías 42:1 diz que o Messias vai fundar uma religião na terra. Uma só religião. Isaías 42:1. E Tiago confirma, né? Tiago confirma em Tiago 1:27, né? Que a verdadeira religião, né, é acolher órfãos e viúvas. Ele fala que existe uma verdadeira religião. E olha que coisa, ele deixou uma dica para a gente saber que religião é essa. Acolher órfãos e viúvas. Vocês sabiam, minha gente, que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta Terra? Que ela tem o maior, inclusive, números de orfanatos, órfãos e de asilos para idosos. Ela tem o maior número de asilos e orfanatos do planeta Terra. Nenhuma outra instituição de caridade tem tantas obras caritativas quanto a Igreja Católica. Se você for ver de quem são os leprosários da África, né? Então as pessoas gostam muito de atacar. A igreja sempre foi perseguida e sempre vai ser. Mas em vez de atacar a igreja, procure saber quantas freiras estão viajando para limpar a ferida de graça. Né? Procure conhecer a obra caritativa da Igreja Católica. Pesquisem. É a maior instituição de caridade do planeta. Ela é a caridade de Deus na Terra. Porque é a única religião que Deus fundou. E uma coisa interessante é que isso não está sendo colocado na mídia, não está sendo divulgado. E ninguém está fazendo vanglória dessas obras da nossa instituição. Mas, por fim, Paulo, o Papa Francisco, em um dos seus discursos, ele citou uma frase tradicional bem interessante. O que precisamos é de pastores que sejam mais pais, mais irmãos do povo. Precisamos de pastores mansos, pacientes e misericordiosos, que vivam a pobreza interior como liberdade para melhor servir a Deus. A pobreza exterior, a simplicidade, a austeridade de vida, que não tenham a mentalidade de príncipe. E o Santo Papa diz que para escolher o episcopado, não escolham pessoas ambiciosas que anseiam o episcopado. João Paulo II já dizia, o primeiro critério é os que querem, nós não o queremos. São palavras de ordem que o nosso Papa dá para a nossa igreja. Então, como Paulo, você que foi pastor evangélico, viveu em igrejas, em outras realidades, e agora como católico,
É possível ser cristão sem ser ligado ao Papa? É impossível, né? O papado é o símbolo da unidade da igreja. Né? Assim, se houvesse 2 pastores, já seria uma igreja dividida. E como Jesus diz, todo reino dividido será destruído. Né? A unidade da cristandade, né, tem como líder máximo o Papa. Até alguns termos, como por exemplo, eles falam os termos dos símbolos como algo paganista, mas a gente mostra que é bíblico. Por exemplo, a questão da mitra, né? Lá em Êxodo 29:6, fala da mitra, da coroa sacerdotal, como coroa coroa da santidade é chamado, em Êxodo 29:6. Essa questão da liderança máxima tem uma coisa relacionada com o cajado. O cajado papal, o cajado do Papa, desde o Velho Testamento, o líder máximo tinha um cajado, né? O termo cajado no Velho Testamento vem de um particípio chamado merokek, do hebraico, que deriva de um radical hakak, né? Tem o sentido de legislar, de inscrever, de legislar, de gravar, porque as leis eram gravadas em tábuas de pedra, né? E já tem uma profecia para Nova Aliança em relação à questão que César perguntou, né? Se é possível ser cristão sem estar na unidade, né? Em Ezequiel 20, 37 e 38 diz: eu vos conduzirei ao respeito da aliança, né? E passarão sob o cajado. Então aqueles que estarão na nova aliança vão estar debaixo do cajado, né? E no 38 ainda diz assim, que serão excluídos que se rebelarem. Serão excluídos rebeldes. Então é isso, a unidade da igreja, né? A igreja só tem um pastor no céu, que só autorizou um pastor na terra. E temos a graça hoje de ter o Papa Francisco. O Papa Francisco é Jesus no meio de nós. Ele é Jesus no nosso meio. E é interessante, né, César, com tanta autoridade no mundo inteiro, mas aí nós podemos chamar servo de Deus. E reconhecemos no Papa Francisco essa humildade, essa necessidade de servir ao povo, servir aos bispos. Autoridade no serviço, autoridade na humildade, não impõe. Ele fez jus ao termo servo, servorum Dei. Uma outra coisa importante, você que está nos assistindo, preste atenção. Lhe convido para se consagrar a Nossa Senhora. Consagrar-se à Virgem Maria é consagrar-se à Igreja Católica Apostólica Romana. Consagrar-se à Virgem Maria é consagrar-se a Jesus. Se você começar seus exercícios espirituais hoje, você poderá fazer a sua renovação ou a sua consagração a Jesus por Maria no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, dia do Pós-Consagra-te, dia da campanha nacional de consagração a Jesus por Maria. Adquira o nosso material. Você pode adquirir na loja Sagrada Família, pode adquirir também lá na livraria da Canção Nova. Adquirindo esse material, nossos livros de evangelização, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, Totus Tuus, Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, As Portas do Inferno Não Prevalecerão, que você possa adquirir este nosso material e se preparar. Este material que tem imprimato diocesano, que lhe deixa apto a se consagrar a Jesus, a se consagrar à Igreja, a se consagrar à Virgem Maria, na metodologia de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, adquira seu material, peça emprestado, veja onde é que está o seu livro, onde está o seu livro, seu manual preparatório para a consagração à Santíssima Virgem Maria. Começando os exercícios espirituais hoje ou amanhã, no dia 8 de dezembro estará completando um mês. E com um mês de preparação, você pode efetuar essa sua entrega. E pode baixar todos esses programas através do site. No nosso site, www.disciplosdamandedeus.com.br, você encontra todo o curso de consagração a Nossa Senhora postado. Todo o curso está postado no nosso site. Você vê curso de consagração online. E também clicando lá no YouTube, você encontra mais 127 vídeos preparatórios para a consagração. Mas claro, não se assuste, bastam apenas 8 vídeos, 8 aulas preparatórias com os exercícios espirituais com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então que você possa dar passos, seja um católico de posição, de decisão,
Eu quero amar a igreja, eu quero amar o Papa Francisco. Eu preciso. Eu necessito. Então, consagre-te a Nossa Senhora. Por fim, vamos ter que terminar o nosso programa. Então, mandar um beijo grande para todos aqueles que nos assistem, que vocês continuem conosco. A semana que vem continuaremos com Paulo Leitão, falando sobre os dogmas da Virgem Maria, falando sobre a corredenção, Virgem Perpétua, Imaculada Conceição, Mãe de Deus que foi assunta ao céu. Então, um beijo para todos. Consagra-te.